Você já enviou um brinde para um cliente? Já fez a bonificação em uma venda? Ou enviou um produto em amostra grátis para o seu cliente conhecer o produto? Pois é, a reforma tributária trouxe especificações para cada uma dessas operações. E entender desde já quais são as principais diferenças vai evitar surpresas lá na frente. Olá, eu sou a Bianca, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte, contadora e estudante pós-graduanda em reforma tributária. E hoje vamos esclarecer algo que parece simples, mas pode gerar muitas dúvidas na reforma tributária, que é o caso de brindes, bonificações e amostra grátis. Porque na prática, muitas empresas acabam utilizando dessas operações para fortalecer os seus negócios e também divulgar os seus produtos. Mas a reforma tributária passou a tratar cada uma delas de maneira diferente. E o primeiro ponto é entender que nem tudo que é entregue gratuitamente para o cliente sofre a mesma tributação. Vamos começar pelos brindes. Pelo regulamento de IBS e CBS, ficou estabelecido que brinde é aquele bem ou aquele serviço fornecido de maneira gratuita para o consumidor final e que não faz parte da atividade principal da empresa. Vamos dar um exemplo. Imagine uma indústria de máquinas que decide presentear os seus clientes, consumidores finais, com uma caneca personalizada. Esse produto, a caneca personalizada, não faz parte da atividade principal da empresa, que justamente é uma indústria de máquinas. Nesse caso, nós estamos perante a um brinde. E a reforma tributária, infelizmente, prevê a cobrança de IBS e CBS sobre esse fornecimento de brinde. Ou seja, mesmo sem existir uma cobrança do cliente por essa operação, ela será tributada, terá a incidência de imposto. Agora vamos falar da bonificação. E aqui tem um ponto que é muito relevante e demonstra a principal diferença entre bonificação e brinde. A bonificação é quando a empresa ela entrega uma quantidade maior do que ela realmente fez a venda para o cliente. Por exemplo, o cliente ele compra 100 unidades, mas ele recebe 110. 10 foram bonificações da empresa para fortalecer a relação com aquele cliente. Na prática, é uma forma de conceder desconto através da quantidade entregue ao cliente. E aqui nós temos uma boa notícia. A legislação prevê que, caso essa bonificação esteja documentada no mesmo documento em que ocorreu a venda ou a aquisição de algum serviço, ela não sofre tributação adicional. Ou seja, a bonificação continua sendo uma estratégia comercial, ainda que tenha alterações da reforma tributária. Mas atenção, é fundamental que a bonificação esteja no mesmo documento fiscal que ocorreu a venda ou aquisição do serviço. Caso contrário, caso ela seja documentada em um outro documento fiscal que não tenha relação com a venda em si, ela será tributada. Então é um ponto muito importante e que exige atenção no momento do faturamento. Agora vamos falar das amostras grátis. E talvez esse ponto possa gerar dúvidas nos contribuintes. A amostra grátis, ela continua tendo um tratamento diferenciado. A legislação, regulamentos de IBS e CBS estabelece que não haverá incidência desses dois impostos sobre as amostras grátis, desde que sigam determinados requisitos. Ou seja, a amostra grátis precisa ter um valor comercial reduzido ou inexistente. Além disso, ela deve ser fornecida somente na quantidade necessária para o cliente conhecer aquele produto. E precisa ter como objetivo apresentar a sua funcionalidade, qualidade e as principais características daquele produto. Como exemplo, vamos pensar em uma empresa de cosméticos que distribui pequenos sachês do seu produto para consumidores apenas conhecerem a sua qualidade, características e também a funcionalidade. Nessas situações, a ideia não é vender, a ideia é justamente permitir que os consumidores possam conhecer o seu produto. E a partir disso, nós estamos
falando de uma amostra grátis, justamente conhecer o produto. E por isso que a legislação manteve o tratamento diferenciado para amostras grátis, desde que cumpram os requisitos estabelecidos. Percebe então como 3 operações, que em tese são bem parecidas, mas possuem tratamento diferenciado com relação à tributação? O brinde gera tributação. A bonificação pode não ter a tributação, desde que esteja documentada de maneira correta. E a amostra grátis possui regras específicas para se enquadrar na não tributação. E isso nos leva a uma reflexão importante. A reforma tributária não muda somente os impostos. Ela também exige mais cuidado e atenção na hora de classificar uma operação. Aquilo que hoje acaba sendo classificado de maneira muito genérica pelas empresas terá um peso muito maior na reforma tributária, principalmente porque a tributação passa a depender de qual a classificação da operação, se é um brinde, uma bonificação ou uma amostra grátis. Por isso, empresas que frequentemente trabalham com principalmente operações comerciais, distribuição de brindes ou programas de incentivo comercial, precisam começar a revisar os seus processos desde já. Muitas vezes o impacto não estará somente na venda principal, mas sim em operações adicionais, como o caso de brindes e bonificações que acabam ocorrendo no dia a dia da empresa. A reforma tributária trouxe novas regras e também mais especificações para algumas operações, como o caso de brindes, bonificações e amostras grátis. Por isso, entender desde já quais serão as mudanças irá evitar surpresas no futuro e também evitar qualquer erro na tributação de determinado produto ou determinada operação. Se a sua empresa utiliza de um desses métodos de incentivo comercial e você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a nossa equipe estará respondendo a todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.